Olá, meus amigos, boa noite. Sejam novamente bem-vindos ao programa Palavras de Vida Eterna, em que nós comentamos passagens, fatos do Evangelho de Jesus e aprendizados da doutrina espírita, sempre à luz do Evangelho de Jesus. Nós estudamos Kardec para entender Jesus, né? E este é o canal Espiritismo na Prática. Este programa vai ao ar todas as terças, às 19 horas. Então, acessem, né, este canal, curtam, compartilhem, porque tem muitos conteúdos bons aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus todas as bênçãos que nós recebemos dele, nosso mestre, nosso guia, e que recebemos de Deus, nosso Pai, bom e justo, e que nós possamos fazer todo o esforço para nós merecermos o amor de Deus e a presença de Jesus em nossas vidas. Somos muito gratos a Ele, gratos a Kardec, grato à espiritualidade bondosa e amiga que nos proporciona ricos aprendizados através da literatura espírita. Em nome de Deus, em nome de Jesus e dos Espíritos bons, nós estamos iniciando mais uma reflexão nesta noite. Que possamos fazer uma boa reflexão, útil a todos nós. Muita paz e que Deus esteja conosco. Então, hoje nós vamos conversar sobre a criança. Quem é a criança? Emmanuel tem uma definição muito linda, que ele diz que a criança é recado de Deus. Eu acho isso de uma beleza. Aliás, Emmanuel é um poeta, né? Ele é muito sensível, muito profundo nas reflexões, nas mensagens. Ele é um espírito assim extraordinário, né? E então ele diz isso: criança, recado de Deus. Mas quem é essa criança? A criança não é um adulto miniaturizado. Miniaturizado. Ele não é uma miniatura de adulto. A criança não é uma cera plástica facilmente moldável. Não. Vamos ver aí o que é a criança. E eu indico para vocês este livro maravilhoso da nossa amiga Sueli Caldas Schubert, Mediunidade e Obsessão em Crianças. É um livro extraordinário que merece ser lido e estudado por todos nós. Que Jesus abençoe a Sueli na parte espiritual, pelo legado de tantos livros, quase 16, 17 livros que ela deixou aqui para nós. Então, aqui, neste livro, no primeiro capítulo, nós baseamos, né, a nossa reflexão aqui. O título é Quem é a criança? E a Sueli inicia dizendo que quando uma criança nasce, ela traz consigo, além dos traços semelhantes aos de seus pais e outros membros da família,
possíveis deficiências ou aptidões, as peculiaridades inerentes à sua personalidade e um projeto de vida que ela irá concretizar de acordo com seus pendores, as suas potencialidades, no contexto social a que ela será levada a viver. Então, quando você olha uma criança no berço, que você fala, ai, que coisa mais linda, Deus abençoe essa criança, nós não temos nem ideia de como será o futuro daquela criança. Por quê? A criança não ela está criança naquela encarnação, na encarnação em que ela está vivenciando aquele momento. Mas a criança é um espírito velho, um espírito antigo, né? Que já vivenciou, através dos milênios, muitas experiências que traz uma bagagem de erros, bagagem de acertos, né? E que foram confiadas aos pais nessa encarnação, para que os pais guiem essas crianças, para que os pais eduquem essas crianças da melhor forma possível, com muito amor, com muita paciência. E olhando ali para aquele ser, sabendo, não é, que ela precisa do amparo e da proteção do adulto. E a responsabilidade dos pais é muito grande. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a paternidade é uma missão. E os espíritos dizem que é uma missão, tanto a paternidade quanto a maternidade. E aqueles que ficam órfãos cedo, que são criados por outras pessoas, não é? Essas outras pessoas, seja tio, avó, quem for, têm essa missão também, de conduzir aquela criança para fazer dela um homem de bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, quando Santo Agostinho fala da ingratidão dos filhos e dos laços de família, Santo Agostinho vai dizer que quando os pais chegarem na parte espiritual, será perguntado a eles: que fizestes do filho que entregamos à tua guarda? Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas, se aquele espírito que está ali já viveu, é um adulto, né? Já viveu outras vidas, ele está temporariamente em fase de criança. Nós precisamos olhá-lo como um espírito imortal. E ele tem uma rica bagagem de experiências, né, igual eu disse, das suas encarnações anteriores. E ele traz em si o germe da perfeição, que todos nós trazemos. Na questão 776 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para Kardec, aliás, é um comentário de Kardec, ele vai dizer: sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado
a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Então, a criança precisa ser direcionada, educada na vida. Não é um trabalho fácil, porque tem muitos espíritos, muitas crianças, conforme Kardec comenta em O Livro dos Espíritos, né? Quando ele vai falar da sorte das crianças após a morte, que ele vai dizer que só porque é criança, não quer dizer que aquela criança, aquele espírito, é um espírito elevado, é um espírito puro. Nós vemos muitas crianças que trazem em si, diz Kardec, instintos do mal, instintos primitivos. Crianças que maltratam os animais, crianças que maltratam os idosos, não é? Então, essas crianças precisam mais do que nunca serem educadas. E quem ama, educa. A tarefa é árdua, não é? Exige renúncia, exige abnegação dos pais, paciência, uma dose muito grande de amor, principalmente se for um filho difícil, um filho rebelde, um filho ingrato. Esse é o mais necessitado de amor, de carinho, de perdão. Então, é uma bela de uma missão. E se os pais, desde antes do nascimento, já se preocupam em educar aquelas crianças, em amá-las, a missão deles será menos árdua. O livro do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, é um livro extraordinário também, porque ele vai dizer que é muito importante, enquanto está no ventre materno, os pais conversarem com essas crianças, dizer o quanto que elas são amadas, de quanto elas estão sendo aguardadas com muito amor, que eles estão muito felizes de ter aquela criança ali, junto com eles. Porque quando a gente pensa, né, que uma criança vai nascer, não existe acaso. Os pais, quando decidem ter um filho, há todo um planejamento espiritual. Como há um planejamento para tudo no universo, porque o acaso não existe. Há um planejamento divino. Então, no desdobramento do sono físico, esses pais são levados ao mundo espiritual para conhecer o espírito que eles receberão como filhos. E, às vezes, você vê espíritos com deficiências físicas, deficiências, problemas mentais, né? Síndromes diversas, e que são amados pelos pais, porque esses pais aceitaram receber aquele filho, embora sabendo das dificuldades que eles iriam enfrentar, mas eles, num gesto de amor muito grande, eles aceitaram receber aquele filho para ajudá-lo na sua evolução. E muitas das vezes os pais têm compromissos do passado com aquele filho, que reencarnaram juntos em outras épocas,
não necessariamente na condição de pai e filho, mas, às vezes, eles precisam reencarnar juntos para um aprendizado, para resgates, não é? Então, é muito rico isso. E as explicações da doutrina espírita são extraordinárias. Mas muitas pessoas pensam, mas qual o objetivo da encarnação desses espíritos? Aí, a questão 132 de O Livro dos Espíritos. E Kardec vai dizer: Deus lhes impôs a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, todos nós que somos espíritos, Deus impõe a encarnação, ou seja, você vai tomar um corpo de carne, uma veste, novamente, vai voltar para a Terra, em mais uma reencarnação, para que você possa expiar em alguns casos, em outros, para você provar, não é, as suas conquistas, são as provas, e em muitos casos também em missão. Mas para que eles sejam vitoriosos, todos os espíritos precisam passar pelas dores, pelas o que os espíritos chamam de vicissitudes corporal. Aí é que está a expiação. E a encarnação também, quer dizer, tomar um corpo de carne tem um outro objetivo, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da expiação, da criação. Então, o espírito, né, na medida em que ele colabora, né, nessa obra geral do universo, dizem os espíritos a Kardec, ele próprio se adianta. Então, é muito importante. E nós encontramos também as indagações da pessoa, né? Muitas dúvidas, muitas questões, né? Então, existe, igual eu disse, essa programação espiritual. No livro Missionários da Luz, nós encontramos um capítulo sobre a reencarnação de Segismundo. Aquilo ali é do Segismundo, não quer dizer que todas as pessoas vivenciarão a reencarnação daquela forma. Algumas coisas, sim, em linhas gerais, mas ali é específico para o Segismundo, mas ajuda muita gente. Então, nós aprendemos com o Espiritismo que a criança é o espírito que retorna, trazendo dificuldades individuais e um programa de vida que foi estabelecido no mundo espiritual durante a sua preparação para reencarnar. Então, como que é a preparação desse espírito? Ele se prepara tendo em vista as suas necessidades básicas. Por exemplo, a sua bagagem evolutiva nos milênios anteriores até o momento presente. Então, são as qualidades adquiridas pelo espírito, os erros, as viciações, as conquistas nobres do passado, tudo são pontos de partida
para novas conquistas daquele espírito, para o progresso daquele espírito. E é muito importante os pais se conscientizarem disso, de a criança é um espírito, às vezes ele é mais velho que os pais, mais antigo, não é? Mas ele precisa de diretriz, ele precisa de ser educado. Aí fica a pergunta: ele herda as qualidades morais dos pais? Ele herda as aptidões e tal? Não. O que eles herdam? Igual eu falei no começo, a aparência física, os traços físicos. Agora, a questão moral é de cada espírito. Aí você vê assim, uma criança que diz assim, fulano é nervoso, puxou o pai. Não, aquilo é do espírito. Nós aprendemos no espiritismo que o espírito é herdeiro de si mesmo, de suas conquistas, de suas lutas, de suas dificuldades, dos seus acertos e dos seus erros. Por isso é que a gente fala que as reencarnações são solidárias entre si. Ou seja, o espírito é o mesmo, mas ele traz muitas vivências do passado. Por isso que é difícil nós nos conhecermos, porque nós já fomos muitos. Olha quantas centenas de reencarnações que nós já tivemos, cada um com uma personalidade diferente, uma individualidade, que é o mesmo espírito, não é? E nós precisamos entender também que o potencial futuro do espírito ele vai ser desenvolvido nas encarnações futuras, partindo da reencarnação atual, das conquistas atuais, porque o espírito renasce no meio que é próprio, que é mais propício, que é mais de acordo com as suas necessidades evolutivas. Uma coisa que eu queria falar, quando eu disse que o espírito ele herda, né, a genética, a aparência física e tal dos pais, mas não as qualidades morais, que isso é conquista do espírito, às vezes a gente vê a pessoa falar assim, nossa, olha ali, aquela criança tem o mesmo temperamento do avô, olha, tem um modo dela falar, dela caminhar. Como é que explica isso? Às vezes é o avô que voltou, um outro corpo. Isso é muito natural de acontecer, né? Mas as qualidades morais do espírito são conquistas dela, né? E aí, gente, como que na educação do espírito, Kardec vai dizer nas notas dele no Livro dos Espíritos, que a educação, se bem entendida, ela vai ser comparada a uma planta jovem. Que quando uma planta está novinha, ela é muito frágil, então coloca-se uma estaca, às vezes, para que ela cresça, né, reta e firme. Assim também. A educação, os valores morais que são dados à criança pelos pais,
sustentam essa criança. E a gente precisa ficar muito atento com isso. Colocar limites na criança. Limites. Hoje está muito difícil isso, né? Porque às vezes o pai fala assim, ou a mãe, meu filho vai fazer tudo que eu não pude fazer, vai ter tudo que eu não tive. Tem que ter cuidado com isso, não é? Então, uma criança que é egoísta, que é egocêntrica, uma criança que gosta de agredir. Hoje a gente vê criança pequenininha falando palavrão, pai e mãe não corrige. A vida vai ensinar de uma forma muito dolorosa. Então, o limite é prova de amor. E os adultos, os filhos, quando ficam adultos, agradecem aos pais de terem sido rígidos com eles. Porque eles vêm com aqueles pais, porque já foi planejado no mundo espiritual que aquele espírito ali que é rebelde, que não aceita limites, nada, ele precisa de um pai enérgico, de uma mãe firme, não grosseiros, não que maltrata a criança, mas que educa com firmeza. Os espíritos não compactuam com os nossos erros. Jesus era muito enérgico, mas enérgico com amor. E as crianças reconhecem isso. Eu passei a minha vida toda em sala de aula, então a gente vê as crianças, os comportamentos, a criança carente, que tem o tênis da moda, a mochila da moda, a roupa da moda, mas não tem amor em casa. Como há essa carência? E quando uma criança é agressiva, quando ele fala coisas pesadas, agressivas, ele está pedindo socorro, porque ele não é amado. Em casa, os pais não lhe dão amor. Então, gente, é muito sério essa questão de ser pai, de ser mãe, de educar as crianças. Aqui são umas pinceladas. E eu gostaria de encerrar com uma mensagem da Joana, do livro Vida Feliz. É a mensagem número 28, em que ela diz assim: seja gentil com as crianças. Elas necessitam de oportunidade e de amor para lograrem o triunfo, quer dizer, para alcançar o triunfo. Esses cidadãos em formação ignoram as lutas que os aguardam. Distende-lhes o gesto de simpatia, transmitindo-lhes confiança na humanidade que representas. Não as atemorizes, nem as maltrates. Quem visse aquele menino em Nazaré, no passado, entre outras crianças, brincando descuidadamente, não poderia imaginar que era o construtor da terra, nosso modelo e nosso guia. E lembrando de Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, as crianças que são tão frágeis, tão necessitadas do amor, da segurança do adulto, elas contam conosco.
porque foi estabelecido um planejamento no mundo espiritual e nós vamos responder por isso. Então, gente, essas foram rápidas pinceladas. O assunto é vasto, é maravilhoso, né? Esse assunto. E que nós possamos fazer pesquisas, estudar à luz do Espiritismo e com a psicologia ajudando também, né? A entendermos melhor, que nós possamos educar muito bem esses espíritos que chegam até nós. E aí é fundamental a prece, o evangelho no lar, a frequência às reuniões públicas, levar a criança para a escola espírita de evangelização. Recursos, muitos, a doutrina espírita oferece. E que Jesus abençoe todos os pais, todos os que educam todas as crianças, né? Então, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade, destas reflexões que nos auxiliam em nossa caminhada. Abençoa, Jesus, todas as crianças, abençoa os pais, envolve a todos esses pequeninos na sua luz, na sua paz e no seu amor. Porque se eles aprendem conosco, Senhor, nós também, adultos, aprendemos muito com eles. E que Maria Santíssima, nossa mãe, que educou Jesus, que cuidou de Jesus, que amou tanto aquele filho, que ela auxilie os pais nessa tarefa muito bela de educar as crianças, que nos são confiadas por Deus, para que nós possamos auxiliá-los a ter um futuro de paz, de luz e a ser cidadãos de bem, homens de bem. Que Jesus abençoe o esforço de todos nós. Que assim seja. Muita paz para todos e até o nosso próximo programa, e muito obrigada.